sou Bernardo Lins e o podcast dessa semana nós vamos estar falando sobre arte, fotografia e maquiagem, ou pode ser o inverso também, maquiagem, fotografia e arte. E aí eu convidei a artista Lilian Stocco para bater esse papo com a gente, que eu tenho certeza que esse papo aqui vai fluir de uma forma incrível, né, Lilian? Isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre arte, sobre fotografia, como fundir, sobre maquiagem, onde um intercala com o outro, quais são as diferenças e igualdades, e se divertir, que é a melhor parte. Eu acho. Sabe, Lilian, a gente já conhece um bom tempo, né? A gente praticamente tem a mesma formação, né? Artes visuais. E é verdade. Até a pós também é quase a mesma formação, né? A gente gosta eu fiz figurino, você gosta de costurar, enfim, a gente está tudo na mesma praia, né? E é muito interessante essa questão da formação, em alguns podcasts eu já falei sobre isso, e aí vou convidar outras pessoas também a falar sobre a importância da construção do conhecimento, né? E eu, como você, eu acredito que a gente vem construindo esse conhecimento, a gente se conhece, eu acho que já faz quase uns 7 anos, né, Lili, que a gente trabalhou juntos. Acho que é isso, mais até. Mais até, né? Fizemos trabalhos juntos incríveis. Gente, a Lilian, ela tem um trabalho visual maravilhoso, umas fotografias assim que eu sou apaixonado. Eu sempre falei isso para ela, né, Lilian? Se cruzava nos corredores e falava, Lilian, vamos fazer as coisas e tal, né? E fizemos, né? E aí, eu vejo que a formação, ela traz um lado muito plural para a gente, né? Eu vou dizer de mim, por exemplo, eu comecei como maquiador, depois fiz a graduação em artes visuais, depois fiz pós-graduação em figurino e ainda continuo estudando. E você também vai por esse caminho, não é verdade? É bem parecido, é bem próximo. Aí, eu queria, assim, para a gente começar o nosso papo, fazer uma pergunta, né? Você acredita que a arte, a fotografia e a maquiagem, elas caminham juntos? Olha, Bernardo, eu acredito sim, porque, primeiro, ambas, né, as três, todas têm um carro-chefe, que é a expressividade, ou a expressividade da sua alma, ou do seu corpo, ou da forma de você ver algo. Então, eu acredito que a parte da expressão, de como conseguir tirar esse sentimento de dentro de você e transmitir através de cores, formas, luzes, né, tecidos, cenários, seja ele em qual âmbito for dentro da arte, é o que vai dar o encantamento da gente conseguir fazer as pessoas conseguirem compreender o que nós estamos sentindo e transmitindo. Então, através dessas ferramentas que a gente vai escolher qual caminho ir e tentar expressar o que nós queremos passar para essas pessoas. E daí que entra a fotografia, a maquiagem e toda a expressão, a bagagem artística, o artista plástico, de rua, não importa. Uhum. Eu considero artista, para mim, até como você, assim, uma pessoa que escreve poemas. É um autor, não, para mim é um artista, porque ele está expressando com o código da linguagem esse mesmo sentimento que eu consigo expressar, por exemplo, numa tela, ou que você consegue expressar com as cores de uma paleta no rosto de uma pessoa. Então, acho que vai no mesmo caminho. E é tão interessante isso também, né? Vamos dividir um pouquinho, então, essa conversa, né? Assim, na verdade, a gente já teve várias conversas sobre fotografia, que é algo que eu sou apaixonado, né? Tanto que a minha praia é bem estúdio também. Trabalhando assim, na maquiagem, a gente trabalha muito o lado da luz e sombra, né? Que é muito importante. Eu digo que o rosto, ele é uma tela, né? O maquiador, ele é um artista, porque ele trabalha com pigmentos, trabalha com cor, tem que entender sobre luz, profundidade, né, volume e por aí vai. E a fotografia nos traz isso também, né? Dentro da fotografia e os maquiadores que você trabalhou, né, me tirando aí me tirando e colocando, vai. Você acredita que o maquiador, ele precisa entender de fotografia, ou no mínimo da luz da fotografia? Olha, precisa sim, porque a partir da luz e da sombra é que a gente vai projetar se, por exemplo, um rosto dentro da fotografia, né? Se um rosto vai ficar zangado, se ele vai ficar dominador ou ele vai ser submisso, a gente vai conseguir causar impressões através da luz.
e da sombra. Dependendo do jeito que a gente trabalha a luz e a sombra dentro de um estúdio, por exemplo, a gente vai conseguir fazer uma cena de dia ficar noturna, ou uma cena juvenil ficar uma cena mais velha, mais idosa, vamos dizer assim. Então, mudando a coloração e o formato dessa luz e dessa sombra projetada na pessoa, ou no objeto, ou na cena fotografada, a gente consegue passar essa sensação diferenciada. Tanto que isso, até saindo um pouquinho da fotografia e indo para a área da maquiagem, eu acredito que seja muito parecido. Porque eu pego um pouco daquele exemplo do filme da Malévola, né? Sim. A atriz não tem aquele osso gigante aqui, afundado, né? Mas a maquiagem acaba ressaltando isso nela e trazendo um ar mais cadavérico para ela, porque ela é a reencarnação do mal, seguindo o roteiro do filme. E isso traz uma sensação para quem está assistindo. E é maquiagem, e é luz e sombra, e é um diretor de fotografia ali atrás também. Então tá tudo junto para conseguir causar uma única sensação. Então, para mim, o maquiador precisa muito, né, entender luz e sombra. Pode vir do desenho, né? Ele aprendeu em desenho e depois trouxe para a maquiagem. Pode ser num estúdio, pode ser só entendendo a projeção de luz e sombra com trabalhos tridimensionais, como a escultura, por exemplo, para que ele consiga ter esse respaldo quando for construir o seu trabalho, né, na pessoa. E é interessante, assim, né, eu tenho trabalhado bastante em sala de aula essa questão de luz e sombra, principalmente no desenho que você falou, né, trabalhar o esfumado, né, a transposição das cores, a transposição a escala de cinzas, que não é algo fácil de se fazer, né, a escala não é. Recentemente, numa instituição que eu dou aula, a gente estava falando na aula de foto e passarela, a gente estava falando exatamente sobre maquiagem preto e branco, tal, ali da década de 30, com cinema, depois a gente veio trazendo, né? E aí descobri realmente, né, como trabalhar essas nuances do preto e branco, né, essa mistura de cores do cinza, da matiz do cinza, é uma loucura, né? Não é simplesmente o maquiador chegar no estúdio e falar assim, olha, Lília, então eu vou fazer isso. Não. Assim, os fotógrafos que eu trabalhei, a gente sempre alinhou antes, sempre, né? Qual é o propósito, que luz vai ter, né? Que luz que a gente vai ter aqui? É uma luz mais dura, uma luz mais, como é que fala? Mais âmbar, vamos ter cor. Tô bem na luz aí? Tá bem. Tá tudo bem. Na pós-graduação, né, quando eu fiz a pós, eu tive aula de luz, né, duas disciplinas de luz para cenografia e luz para teatro, que me ajudou bastante na foto, foi bem bacana, e aprendendo com vocês, assim, né, quando vocês estão afinando a luz. Então, acho que é importante a gente pontuar aqui justamente isso, né, esse alinhamento do maquiador com o fotógrafo, não é, Lilian? Ele é fundamental, porque se eu não sei qual a linguagem, qual a expressividade que você quer dar, como que eu vou construir, né, a luz para ajudar a maquiagem que você já fez caminhar junto? Se eu não souber qual que é o sentido daquilo, ou tiver alinhado com o maquiador antes, ou com o cenógrafo antes, né, ou com o figurinista, entra tudo, né? Não rola a cena, é a mesma coisa daquela brincadeira do continuista, né? Que a pessoa tá lá com um copo assim no filme, daqui a pouco aparece uma caneca. Sumiu o copo, aparece uma caneca. Dar uma boa continuidade. Falta de continuista dá problema, né? Então, eu penso mais ou menos assim, a gente alinhar dar essa boa continuação em todas as linguagens que passarem por aquele serviço, por aquele trabalho. E isso é necessário ser feito antes, com toda certeza. Mesmo que seja 1 ou 2, 3 vezes até que você tenha que falar com a pessoa que vai fazer esse trabalho, para que esteja bem alinhado, bem afinado e flua. Essa fluidez vai sair na imagem, vai sair no trabalho final. E isso independente de qual é o trabalho que vai ser feito. A gente pode fazer um conceito de moda, a gente pode fazer um conceito fashion, ou a gente pode fazer uma maquiagem nude, né? Sim. Então, o que eu vejo em relação, né, a nós, assim, falando sobre maquiador fotógrafo aqui, é que realmente esse alinhamento ele precisa ter, essa conversa precisa ter, né?
qual que é a proposta do trabalho, né? E para isso, tanto o maquiador como o fotógrafo, ele precisa ter a técnica, porque não é simplesmente, né, Lívia, você como fotógrafo, né, eu sempre digo que existem os pseudos maquiadores, os pseudos fotógrafos né, e tal. Precisa estudar, né? A fotografia não é simplesmente a gente ligar o celular e sair tirando. Sim, a gente consegue vários resultados muito bons, né? Mas você entendendo um pouco sobre isso, a gente vai ter, né, tanto o maquiador na hora de fazer a maquiagem, como o fotógrafo na hora de registrar a imagem, o trabalho vai ficar uma arte, não é? Sim, exatamente. Se você não tiver domínio das ferramentas que você tem em mão, que vai ser a câmera fotográfica, vai ser sua paleta de cores, de sombra, de luz, seus pincéis, ou qualquer ferramenta que seja inerente da sua profissão, se você não tiver domínio dela, não saber para que a borracha serve, que ela não serve só para apagar, ela serve para desenhar também, Sim. Então fica impossível de você realizar um trabalho. Aí vem os pseudos que você falou, né? Eu não falo nem que é pseudo, eu falo, tá no caminho, não se encontrou ainda, precisa se encontrar. A pessoa vai conseguir, mas ela precisa se esforçar mais. Entra a parte do estudo que você falou, você se apaixonar por aquilo e se enfiar de cabeça, né? Não é só aquela parte superficial. Ou como as pessoas dizem, é só um equipamento, né? Uma máquina. Você clica o botão e a foto sai. Ou aqueles comentários assim, nossa, qual máquina você tem? Sua foto ficou linda. Não é você que fez a foto, é a máquina que tirou a foto. É terrível. Pois é. Você sabe que eu sou, né, daqui de São Paulo, paulistano nato, e eu consumo, agora não, né, mas eu consumo bastante a cidade. E eu gosto muito de passear pela cidade aos domingos, né, e vou em vários lugares, centro, paulista, que seja, tá? E outro dia eu tava caminhando ali na Consolação, e aí eu vi a Igreja da Consolação. E aliás, tá fazendo um ano mais ou menos, porque foi no outono do ano passado, e a luz do outono é maravilhosa, vamos combinar? Linda! É a melhor. Gente, a luz do outono e da primavera, ela é uma coisa que você fica parada assim, e você fala, sol, não vai embora, não vai. E aí foi muito engraçado, porque eu estava com meu celular e eu vi a torre sendo iluminada com uma paleta de amarelo, vindo pro laranja, né, em cima daquele concreto tão maravilhoso, e batendo na árvore, eu falei assim, não, eu preciso registrar isso daqui, vamos ver como que vai sair. E aí eu peguei e registrei essa imagem com fundo azul, céu tava azul super lindo. Aí postei nas minhas redes sociais. Menina, olha, só sei que eu acho que eu já tive tanto mais like nisso do que os meus podcasts. Assim, mas por quê, né? Eu particularmente abro este olhar quando eu estou trabalhando com um profissional como você, e abri muitas vezes, né, para entender exatamente, peraí, o que ela está fazendo aqui? Né? E não ter o medo de perguntar, não é verdade? Tanto para você quanto para mim, ou a pessoa que está trabalhando ali que é experiente, não é? Tá certo, tem que ter essa troca, porque se você não tiver liberdade suficiente para conseguir perguntar para outro profissional, você está com receio do outro profissional, não sei, cria um aspecto muito negativo. Eu acho que você trabalhar na área de artes, você pode ter essa troca mais equiparada. Eu tenho dúvida, eu vou perguntar, por que ela tá botando papel celofane naquela luz? Qual cor que vai sair? Por quê? Né? Esse tipo de alinhamento que vai dar um resultado diferente. Às vezes, a partir de uma resposta dessa, você pode modificar o seu trabalho ou melhorar ele, falar, opa, então eu posso ir para essa cor aqui, que vai casar com aquela outra, que vai dar o efeito que eu quero, ou fica mais fácil o trabalho, por exemplo. Deixa eu te contar uma coisa que você falou agora e eu me lembrei. De um certo momento na minha vida, na minha carreira, eu tinha dificuldade de entender o que era cor quente e cor fria. Olha, pode dar risada, é engraçado. Eu também tinha dificuldade, eu falava, mas elas não pegam fogo, mas tudo bem. Aí eu tinha essa dificuldade, assim. Aí eu tava trabalhando com um fotógrafo, fazendo um trabalho, e aí um cara muito bacana e tal. Aí ele começou a falar sobre cor quente, luz quente e luz fria, né? Ou cor quente, cor fria e tal. E aí ele me explicou de um modo muito simples. Ele falou assim, Bernardo, e aí aconteceu algo muito, muito bacana, porque assim, eu me senti muito à vontade e ter a humildade de perguntar. Já fazia um tempo que eu estava no mercado e tinha essa dificuldade. Eu falei assim, escuta aqui, vem aqui. Resolve minha existência. Isso é ótimo. Resolve minha existência. Não, mas é verdade, né? Tinha que resolver minha existência. Eu sou maquiador.
trabalho com artes visuais, né? Até então não estava tão aberto assim o meu campo. Aí eu perguntei, Lilian, de um modo muito simples, fala assim, Bernardo, você tem que entender o seguinte, tudo que lembrar o calor vai ser a luz, vai ser a cor quente. Tudo que lembrar a natureza e o mar vai ser a cor fria. Pronto. Esqueci. Nunca mais esqueci. Pode ser uma bobagem, mas é algo que a pessoa fala para você e isso realmente resolveu a minha existência. Então, voltando na questão dessa foto, eu vou te mandar essa foto, é bem bonita. Eu vou te marcar. Em relação a essa foto, eu pude, o meu olhar como maquiador artista, em relação a essa foto, ver exatamente dessa resposta, ver exatamente da luz que você me fala, né? Então, ampliar este olhar sobre o todo, não é? O artista ele precisa ampliar o olhar sobre o todo. Você acabou de falar da Malévola, é uma referência, mas é uma música que eu escuto, é um filme que eu assisti. Não é o caminho? Exato. Por exemplo, pensa as pessoas que vão para o trabalho lá, passam na frente dessa igreja, ou saem do serviço e passam pela frente da mesma igreja que você fotografou. Quantas pessoas pararam para ver? O sol tá ali o outono inteiro. Aquela incidência de luz vai ser muito parecida, vai ter mudanças, né? Mas ela vai ser muito parecida durante mais ou menos uns 30 dias. Todo dia que tiver o céu azul, ela vai bater lá daquela forma. É uma física, é científico, né? Não é uma coisa divina. Quantas pessoas passam lá e não conseguem observar esse cantinho, esse pedacinho da realidade? Que é um pedacinho que você, como artista, com a sua percepção e com o repertório, querendo construir esse repertório cada vez mais, conseguiu observar. E deu um resultado muito grande, porque não é só a luz lá natural, né? Eu já vi várias pessoas falando assim, nossa, que foto linda, porque essa luz é de Deus, e Deus é perfeito. Ok, Deus é perfeito. Mas o meu olhar também apurado e começar a perceber essas pequenas nuances pode trazer algo muito melhor para minha imagem, para minha produção, conseguir tocar as pessoas de outra forma. Então, mesmo que as pessoas passem pela frente da igreja, o repertório vai construir aquela cena ou não. Ou outros repertórios vão construir nuances daquela igreja, texturas, sombras, luzes projetadas que nem eu, nem você, a gente vai passar a vida inteira sem perceber aquilo, né? Passa por ali, né? Passa por ali e nunca vai ver, né? Eu pego como exemplo um fotógrafo conhecido meu que tirou a foto em Osasco, no calçadão de Osasco, onde tá lá o pessoal vendendo cachorro-quente e tal, de 3 pombas voando no céu. 3 pombas voando, pega um pedaço da estação, assim, as 3 pombas voando. Só que tá num ângulo específico, numa composição específica, as 3 alinhadas do jeito certinho, que eu falei, é a melhor foto de pomba que eu já vi na minha vida. Porque nunca mais vai ter essa imagem. Você nunca mais vai ter essa imagem. Foi aquele momento, aquela forma, o olhar daquela pessoa, e foi uma foto tirada de celular. Ele estava passando lá, achou interessante, pegou, enquadrou e tirou. Nunca mais, talvez. Não sei. Essa questão do momento, eu também digo também na maquiagem, sabe? Muitas vezes você está naquele dia, eu falei recentemente até também com um dos meus convidados, a questão da energia mesmo, né? Muitas vezes o nosso trabalho está ali, ele está esperando a gente e a gente tem que estar bem para fazer aquilo, né? A gente vai voltar um pouco mais para a maquiagem, mas deixa eu te contar uma questão da outra questão, né? Também eu caminhando, não foi no mesmo dia, foi no outro dia, caminhando pelo Minhocão no domingo, luz de outono, passeando lá, tal, gosto de ver os grafites, que eu adoro grafites, tal. Daqui a pouco tinha uma flor, assim, tipo como se fosse, não uma árvore, mas um galho, assim, com uma flor tão linda, no Minhocão, lá no concreto. Aí eu falei assim, vou tirar a foto dessa flor, deixa eu achar. Aí foi, me ajeitei, sou grande, né? Tem que me ajeitar, tal, me ajeitei. Menina, eu não sei o que aconteceu, acho que bateu um vento, a flor, ela virou de um jeito pra minha câmera, tipo assim, é agora, sabe assim, eu percebi que pra mim aquela flor naquele momento foi uma modelo fazendo uma pose para a foto, e eu cliquei nisso também. Vou te mandar, vou mostrar, vou postar aqui pro pessoal também, tá? Boa. Eu acho que existe também uma questão, nós artistas, existe a questão também da energia do ambiente, do momento e nossa também para poder criar, não é, Lilian? Fala sobre isso, o seu olhar sobre isso.
Sim, se você não tiver aberto, né? Eu falo muito sobre aberto na parte de criação. Você pode ter a cabeça mais linda, maravilhosa possível, mas se você não estiver aberto, né, aberto para receber aquele momento, naquela hora específica, naquele pontinho e perceber aquilo, você nunca mais, é como se fosse uma oportunidade que fechasse as portas para você e nunca mais ela vai abrir. Então tem esse negócio do momento, né, que fala, é um momento decisivo, que vem lá do Bresson e tal, da fotografia. Mas também eu penso no momento decisivo da fotografia, não só como ele pensava, mas sim, você está preparado, o seu repertório, os seus estudos, a sua técnica, você está preparado para entender aquele momento e conseguir captar, como você conseguiu captar a flor? Falou, agora, é desse jeito que eu quero. Nossa, que legal. Às vezes a gente não tá. Que legal. A turma fala assim, porque o momento decisivo é tudo. Às vezes não é tudo, a gente não está preparado para ele, a gente não vai saber reconhecer aquele momento. E aí? Não vai funcionar. Né? É verdade, nossa, eu não tinha parado com essa reflexão, é verdade mesmo. Olha, você como, falando, né, continuando ainda no plano da fotografia, mas daqui a pouco a gente vai para outros planos, tá? Você como fotógrafa, você orienta também os maquiadores no sentido de que, olha, aqui ficaria um pouco melhor, aqui a gente pode acentuar, porque você está com o seu olhar, são os seus olhos ali, né? Os olhos da câmera. Você orienta o maquiador, assim, mesmo já pronto o trabalho? Mesmo o trabalho pronto e a gente bem alinhado, às vezes tem alguns percalços pelo meio do caminho. Sim. Por exemplo, eu não consegui, o estúdio que a gente está trabalhando, eu não consegui a altura X, ou não consegui o distanciamento que daria certo com a modelo. Então, eu vou ter que começar a usar as ferramentas para trabalhar. Então, é legal chegar para o maquiador e falar, olha, nós temos essa situação aqui de luz. Se acontecer dessa forma, vai ficar marcado desse jeito no rosto. Então, a gente tem essas opções. Essa opção de marcação no rosto, esta e essa. Qual que você quer alinhar melhor no seu trabalho? Então, é legal dar um leque de opções, às vezes. Porque é uma coisa que está dentro da sua cabeça e fala, vou fazer essa gambiarrazinha aqui e vai funcionar. Mas não está na cabeça do outro colega de trabalho, né? Então, você chega para ele e fala, olha, eu tenho esse efeito, esse efeito, esse efeito, esse efeito. Todo está dentro do que a gente estudou. Mas o que você quer? Eu quero mais para sombra. Não, eu quero mais para luz. Eu quero mais suave do que isso ainda. Você consegue? A gente vai trabalhando. Ou, se não, ok, então eu vou forçar um pouco mais na cor aqui para poder dar o resultado adequado. Ou não, fica tranquila. Vamos fazer a foto e a gente faz na pós. Ok. Não tem problema também, né? A gente tem a pós também hoje em dia que ajuda bastante, a pós-produção. Mas você não acha que o ideal é o maquiador te entregar o melhor, já entregar o melhor trabalho, o melhor resultado, para depois afinar um pouquinho aqui, outra ali, pequenos, afinar bem pouco? Esse é o ideal. Mas nem sempre a gente vai conseguir uma afinação assim, né? Eu já trabalhei com várias pessoas, né? Vários profissionais que mesmo a gente alinhando, fazendo reunião, na hora, por exemplo, aconteceu um problema e a modelo, ela estava com a cara mais inchada. Ele teve que mudar literalmente toda a estrutura da maquiagem para poder fingir, literalmente, né? Mascarar, usar a maquiagem como uma máscara daí, para afinar o rosto da mulher, porque ela tava com isso daqui muito, muito, muito mesmo puxado, mais alto. E daí eu fui junto na iluminação e no enquadramento também, no ângulo, né, para enquadrar corretamente de uma forma que afinasse essa parte. Então saiu da minha mão, saiu da mão dele, foi um aspecto da modelo, e a gente tinha estúdio, tinha roupa, tinha cabelo, tinha maquiagem, não tinha como desmarcar, nem como contratar outra modelo. Então, às vezes, a gente precisa, tá tudo alinhado, vai acontecer o mundo perfeito. A pessoa vem e acaba tendo esse percalço. Então, nesses daí eu falo, então, não, vamos ver o que dá para fazer e o que dá para chegar no seu objetivo que você quer, ou que eu quero, e ele tá trabalhando para mim, ou vice-versa.
Uhum. E por isso também... Mas tem uns acidentes, assim, fantásticos. Fala, meu, como que aconteceu isso? Pois é, aconteceu. Vamos resolver, né? Exato. Para isso entra a técnica, a informação e a formação, não é? Exato. Verdade? E aí, falando um pouco de arte, Lilian, você vê também a importância, eu digo também porque eu vejo, tá? Mas você vê também a importância da gente, nós, você como fotógrafo, artista visual, eu como maquiador, artista visual, em todas as suas vertentes, a gente abrir cada vez mais essas vertentes, não somente tecnicamente, nos cursos que a gente faz, nas informações e formações que a gente faz, mas abrir cada vez mais, independente se vai utilizar aquilo ou não. Olha, é uma ótima questão. Eu já me peguei, eu mesma me perguntando isso para mim. Por que eu fiz teatro? Por que eu fiz design? Por que eu fiz fotografia? Por que eu fiz artes plásticas? Eu fiz teatro, eu só fiz. Olha. Legal. Diga. Mas por que eu fiz isso, gente? Porque tá tudo interligado. Uma coisa puxa a outra. Por exemplo, eu sou fotógrafa. Muitas pessoas me conhecem como fotógrafa, não como atriz, não como designer ou não como ilustradora. Mas, por exemplo, o que fez eu estudar fotografia foi o design. O que fez eu estudar o design foi a ilustração. O que fez eu estudar ilustração foi o roteiro. Roteiro? O que tem a ver? Né? Mas tudo eu uso, principalmente quando eu estou em situações de sala de aula ou trabalhando com uma equipe, com um cliente, eu precisava de tal conhecimento de tal área. Eu tenho. Uhum. Eu tenho como explicar, falar minimamente. Você já está pronta, você não precisa esperar, eu vou me preparar para isso, já está pronta. Sim, eu vejo muito quando eu fui lançar meu primeiro livro, meu primeiro romance, roteiro, escrevo, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso escrever, eu preciso revisar, eu preciso diagramar, eu preciso fazer a capa, eu preciso fazer a arte, mandar para uma gráfica, mandar para as editoras, conseguir uma plataforma que publique para mim, né? Colocar nas redes sociais e tudo mais. Aí eu entro que nem você fala, né? Eu filmo, eu edito, eu maqueio, eu faço a fotografia, eu faço a iluminação. Pois é, no final de 6 meses de trabalho, eu tinha feito todo esse trabalho, né? Que uma editora, no caso, faria. Eu mesmo não acreditei, porque era muita coisa, era muita peça para fazer. Mas tudo se valeu de cada coisinha que eu aprendi, de cada curso que eu fiz. Mesmo que seja curso de como misturar cor, foi necessário para mim fazer a capa, foi necessário para mim fazer a diagramação, foi necessário para mim fazer alguma coisa, né? Eu brinco até com meus alunos, às vezes eu falo assim, eu faço curso de dança. Daí o pessoal, mas para que você quer dançar? Eu falei, não sei, mas quando eu vou fazer aula aqui na frente, eu faço uns movimentos aqui, vocês param de falar, prestem atenção em mim. Então, de alguma coisa serviu a dança. Não tem problema. Presta atenção. Presta atenção. Eles param assim e falam, nossa, a senhora tá dançando na aula. Tô, mas agora vocês estão olhando para mim, né? Você trabalha com várias idades. Falei, agora funcionou. Você está falando uma coisa que me veio aqui no meu repertório. Eu fiz 5 curta-metragens e 2 longas, né, na minha carreira. E aí, quando chegavam os roteiros, aí eu lia, você gosta muito de ler, eu lia e falava assim, gente, mas espera um pouquinho, como assim essa parte tá aqui, depois vem a outra parte lá no fundo, tal. O primeiro que eu li eu não entendi muito bem, eu falei assim, gente, mas não pode ser numa sequência, né? E cinema não é na sequência, né? São poucos que fazem. Tipo, se você pegar um roteiro de Tarantino, esquece. Pode esquecer. Não, esquece. Vamos Tarantino. Tem uma sequência fora da sequência. É incrível isso, mas é real. Sim. Falando assim especificamente do Pulp Fiction, eu falei, nossa, mas por que eu tô... Mas espera um pouquinho, o John Travolta não tinha morrido? Aí depois você vai entender, né? Enfim, voltando. Vamos deixar o Tarantino um pouquinho de lado e a gente volta. Senão a gente vai começar a falar sobre cinema aqui. Que é muito legal. E aí, o primeiro roteiro que chegou na minha mão, aí eu fui ler, eu falei assim, gente, que estava estreando, né? Ainda bem que foi num curto, ainda bem que não foi no longo. E aí, que era o pessoal, era o pessoal acho que era da USP, que estava, da USP, e uma conhecida me chamou para fazer, eles estavam fazendo um TCC. Aí chegou o roteiro, eu falei, gente, mas por que não tem uma sequência aqui? Porque, enfim, estava ali, vamos fazer. Os outros ficaram mais fáceis, ficaram bem mais fáceis.
Quando eu fui pro longa, um dos longas que eu fiz já tá, eu peguei as 3 últimas semanas, então, né, deu tempo de ler e tudo mais. Por que eu tô te falando isso? Pegando o gancho que você falou. Quando agora, né, que eu tô trabalhando bem o audiovisual, que eu digo audiovisual, tanto o videocast que a gente está fazendo, e aqui ele vai funcionar como podcast nas plataformas, né? E eu estou bem feliz porque eu já estou em 7 plataformas de podcast. Olha que bacana. Né? Muito bom, parabéns. Obrigado. E na segunda temporada já, né? Na segunda temporada, logo vai para a terceira. E aí isso, na verdade, ler esses roteiros me ajuda demais a fazer os roteiros do podcast. Tudo bem, a gente fica aqui meia hora, 40 minutos, que eu acho que é um tempo suficiente, mas eu preciso colocar uma ordem na minha cabeça e passar para o meu convidado, que o meu convidado é muito especial, só pelo fato de aceitar o meu humilde convite, né? E, aliás, eu fiquei bem feliz que você tenha aceitado, né? Imagina! Fiquei muito feliz mesmo. E aí, esse roteiro que eu aprendi lá atrás, não fazer, mas ler, ele me ajuda muito, ele está sendo fundamental para que eu faça o roteiro do meu videocast ou meu podcast, e aí eu consigo colocar algumas perguntas que muitas delas eu deixo aqui, assim, como o plano B, porque o papo é tão bom que a gente vai, às vezes, para um outro caminho. E é bem isso, é repertório que a gente faz. Então, tudo na vida é bacana, né? Tudo é legal a gente tá observando. A flor dentro de um concreto, num miocão, a ponta lá da Igreja da Consolação, não é verdade? Aí a sociedade que é linda, que você mora, ela mora em Santana de Parnaíba, tá, gente? Tem um espetáculo maravilhoso que infelizmente esse ano não teve, né? Esse ano não Exato. teve, né? E eu lembro que tem uma praça super linda aí, que eu já fiz também um editorial. Então este olhar, né, Lília? Ele é importante, né? Ele é importante dessa construção desse conhecimento, porque em algum momento a gente vai utilizar, não vai? Vai. E o legal é que, assim, a gente vai utilizar, a gente não tem a mínima ideia onde vai utilizar, e quando a gente utiliza, a gente acaba percebendo, fala, poxa, que bom que eu fiz tal coisa, ou que bom que eu participei daquele vídeo, ou que bom que eu falei com aquele grupo de pessoas, porque aquele pedacinho de repertório que foi agregado a você fez diferença naquela hora. E é isso que vai ser associado à criatividade, à inspiração, que as pessoas dão muitos cursos, né? Como se inspirar para fazer, como ser criativo. Uma das respostas, né, é você procurar vários caminhos dentro, né, várias ramificações dentro do seu trabalho, do seu nicho de trabalho, para você poder beber de várias fontes e quando acontecer um imprevisto, você ter de onde tirar um exemplo. Isso ajuda muito, né? Eu estou pensando aqui na minha cabeça, no desenho, na música, nas artes plásticas, em maquiagem, em máscaras, em teatro, qualquer coisa. Você sempre vai precisar desse repertório a mais, que não está lá só no curso que você fez, mas está na vivência com fulano, de um livro que ele te indicou, ou de um vídeo que você assistiu, ou de uma conversa, um bate-papo que você fez. Isso é muito importante. E é importante incentivar, né, as pessoas, todas as pessoas que trabalham, independente do seu nicho, buscar esse conhecimento a mais, não ficar só ali no raso, e aprofundar, enraizar no que você gosta e você tem prazer de fazer. E aí a gente faz uma peneira, né, de todas as informações que a gente está tendo, né? Não é verdade? Exato. Nosso tempo está dando aqui, mas eu preciso comentar algo com você. Tem um filme que chama Cruzada, acho que é Cruzada, uma coisa assim. E aí, faz tempo que lançaram esse filme e tal, e aí eu assisti essa semana. A gente vira o louco da observação, né? Eu acho que passei eu passei praticamente o filme inteiro, mais analisando a direção de arte e todo o contexto de maquiagem, tudo do que eu vi o filme. Eu entendi o filme. Eu entendi. Aliás, eu até indico. Acho que é com Orlando Bloom, esse filme. E é isso, né? Disso que a gente está falando, né? De um simples filme que a gente assiste na TV, na casa aqui assistir pela TV, tá no cinema, tal, assistir pela TV. Abrir este olhar e o simples filme que a gente assiste é ver aquela cor, aquela luz, aquela fotografia, né?
Depois que eu comecei a trabalhar com vocês, fotógrafos, eu comecei a observar muito fotografia de filme, né? Dos diferentes, né, diretores. Se a gente pega filmes do Almodóvar, é totalmente diferente do Tarantino, né? O clima é diferente, né? O clima é diferente, claro que são pessoas diferentes, né? São olhares diferentes. O clima do Almodóvar, as cores do Almodóvar, ela é diferente do Tarantino, né? Aquele filme, acho que é Cães de Aluguel, acho que é o nome desse filme, né? Sim. É dele, né? Que tem uma cena maravilhosa em que o cara vai ser torturado. Vi esses dias também, não tinha assistido. Eu falei assim, gente, que verde é esse? E eu fiquei... Mas tinha a ver com o sangue que aconteceu na cena. Mas era verde. Então, e são cores complementares. Então tinha um porquê de estar aquele verde dali. É muito louco isso, né? É que vai ressaltar... É que assim, a gente sempre tem na nossa cabeça assim, vai falar sobre assassinato, alguma coisa, deixa a cor mais escura, deixa avermelhado, arroxeado, tá, e se eu jogar uma cor complementar, não vai chamar mais atenção? Tinha um professor que falava pra mim assim, se não chamasse atenção, semáforo não tinha verde e vermelho. É verdade. Ok. Eu entendi. E olha a importância também de entender de cor, né? Entender de cor. Depois disso, dessa questão aí que eu falei, né, concluindo aí a nossa conversa, que eu falei do fotógrafo, né, das cores, aí na faculdade eu tive aula de cores, depois eu estudei cores, né, fiz um curso de análise de cores que foi incrível, e aí depois eu fiz um outro curso também na aula de desenho de moda, que eu gosto muito de desenhar, também acabei entendendo mais de cores, e cores é algo que você tem que misturar. Hoje mesmo eu consigo fazer tons de base com as 3 cores primárias, assim, é bem, né? Enfim, tá? Escuta aqui, você me falou do seu livro, tá ele por perto aí, aproveita para mostrar. Tá por perto? Tá aqui na sala, pode pegar? Pega lá. Quer pegar para mostrar para as pessoas? Vai lá. Voltou. Voltei, gente. Esses são os meus livrinhos, ó. Esse é o meu segundo romance, Dois Mundos. Dois Mundos, ele fala sobre? Ele é um romance romântico mesmo, que fala sobre um casal improvável e impossível em São Paulo, né? Minhas histórias sempre se passam em São Paulo, na capital, e prova que mesmo no cotidiano, com essas percepções pequenininhas, você pode acabar achando a pessoa que vai transformar a sua vida. Então esse é um romance romântico. Que legal. Esse daqui já é mais meio dramático, mais suspense, vai mais pro lado do amor doentio. Então entra um pouco de psicopatia junto, né? Além dos 7 segredos. Tá. Né? Esse daqui são 2 volumes, né? Aqui comigo eu só tenho um. Caramba! Né? Porque já foi, já te compra, assina e manda, então não paro os livros aqui em casa. Tá. E tem os meus filhinhos, olha, de fotografia, né? Sim. Tem vários. Que legal. A gente tem bastante. E em qual plataforma que a gente encontra os seus livros? Todos eles estão pelo Clube dos Autores, dá para você comprar ele físico ou e-book. Alguns estão pela Saraiva, e-book, e vai bem variado. Tem alguns que vai estar pela Saraiva, tem alguns que vai estar pela Amazon, pela KDP, né, a Kindle, e todos para comprar físico ou e-book pelo Clube de Autores. Bom, Lilian, o papo foi incrível, delicioso, saboroso como a arte. Muito bom, isso eu gostei muito. Fico feliz, né, de ter essa oportunidade de poder falar, né, principalmente com você, que é uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito. Sim. Muito obrigada pelo convite. Né? Que venha mais, né, que você consiga, né, produzir mais vídeos assim, que converse um pouco, né, possa disseminar um pouco mais sobre esse espírito artístico e sobre essas variações. Eu fico muito feliz de ter participado. Muito obrigado, estou bem feliz com a sua participação. Aproveite e passa para todo mundo as redes sociais. No caso do videocast, eu vou colocar aqui embaixo, tá?
bom? E então, por favor, faça suas redes sociais, então. Fechou. Faça suas redes sociais. Ai, perdão, eu entendi. Passa nas redes sociais. O meu é @LiliaEstoccoArts, né? Que é pelo Instagram. No Facebook é Lilian Estocco mesmo, meu nome normal, tá? E tem os sites aí, entrando pelo Instagram, por exemplo, tem a lista de todos os sites pelo link principal, então fica mais fácil, porque eu trabalho com vários sites, um para cada coisa, é bem complexo isso. É difícil de alimentar, eu tenho quase 5 sites. Então... Caramba, eu tenho um, já me dá um trabalho do caramba, imagina 5. Tá bom. Então eu concentro tudo pelo Insta ou pelo Face, você entrou lá, você começa a achar as páginas, é bem mais fácil. Né? E te acha fácil, né? Como Lilian Estocco, não vai ter outra com este sobrenome tão maravilhoso, né? Tem outra e é fotógrafa, você acredita? Tudo bem, mas não existe a Lilian Estocco que acabou de fazer um podcast maravilhoso aqui com o Bernardo Lins, certo? Muito bem, certo. Obrigado, viu, Lilian? E aí, aproveitando, então, não esqueça você, tá, que está vendo o videocast, dar aquele like, se inscrever no canal, e vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, como tanto Facebook como Instagram, como Bernardo Lins Maquiador. Acessem o meu site também, que é o www.bernardolins.com.br, que tem muito conteúdo de maquiagem sobre arte e moda. E também, né, se você está apenas me ouvindo, você pode assistir o videocast desse conteúdo no meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Muita coisa, mas qualquer coisa vocês podem me achar também com Bernardo Lins nos sites de buscas, tá bom? Lilian, obrigado, viu? Beijo grande. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.